Nova Jornal avança hoje com o juiz sem beca. Vamos tentar perceber o que são os juízes sociais nos tribunais de família e menores. Os juízes sem beca que ajudam a elaborar sentenças para menores. Em Portugal há cerca de 1.500 juízes sociais efetivos, são da sociedade civil e juntam-se a juízes de carreira para tomar decisões em processos nos tribunais, como disse, da família e menores. Nesta que é uma rubrica, importa saber da importância destes cidadãos nomeados para participarem em determinados julgamentos realizados nos tribunais de família e menores. Para o efeito, contamos com a colaboração de Paula Cristina Cabral, uma juíza sem beca, mas com um percurso invejável. Jurista, professora universitária e juíza social no Tribunal de Família e Menores do Porto, com doutoramento em Educação e Psicologia na área da Psicologia Comunitária, Jurídica e da Saúde e mestre em Psicologia Forense e da Transgressão. E aviso já, conheço Paula Cabral há muitos anos e por isso, com certeza que aqui o nosso relacionamento vai ser mais informal do que é normal. Paula, obrigada por teres aceitado este convite. Obrigada eu. Para nós é um gosto e este é um tema que é muito caro à sociedade em geral e até porque se trata de crianças e jovens. Eu gostaria de saber, Paula, primeiro, o que é um juiz social? Porque ouve-se muito falar nesta figura, mas há muita gente que não sabe. Antes de mais, boa noite, Emília. Também é um prazer estar aqui. Tenho que agradecer. Agradecer o desafio que aceitaram, porque vem ajudar a dar um contributo para que seja mais visível e para lhe dar a devida atenção a todos os cidadãos na causa disto dos juízes sociais, o que são, para que servem. Agradeço-te a ti por estares aqui, agradeço à direção de Novum e permite-me rapidamente agradecer à minha amiga Cristina Pereira, porque sem ela não tinha mandado para cá a ideia, porque não conhecia o Novum. Portanto, um bem-aja e esperemos que corra. Que corra bem. Exatamente, e conhecemos sim já de há alguns tempos e há felizes coincidências. Portanto, e voltamos a encontrar passado envolvidos já há alguns anos. Quanto à questão do juiz social, porque isto é uma forma de participação popular, não é? Exatamente. O juiz social intervém, como bem dissestes, e primeiro iremos dar, se calhar, uma abordagem muito maior à questão, depois entraremos numa questão aprofundada, intervém em causas onde estejam, entra na nobre função de julgar, particularmente em situações das crianças e jovens, junto com o juiz de direito. É prevista na nossa Constituição, logo após, como sabes, a Revolução dos Cravos. Exatamente, veio onde foi implementada a democracia em Portugal. A própria Constituição veio prever a intervenção dos juízes sociais em questões que justificassem realmente uma atenção ponderada sobre valores sociais censuráveis. Isso remetia-nos logo para uma participação ativa, uma participação na administração da justiça do povo, uma participação popular e, como bem sabes, também na Constituição, logo o primeiro artigo, vem-nos dizer que trata-se de empenhar-nos a termos uma sociedade mais justa, mais livre, mais solidária. Então aí vamos depois a prever que começou a ser previsto nessa Constituição, com a revolta e com a reivindicação de direitos sociais, ainda que sem caráter obrigatório, numa primeira designação, a própria Constituição veio falar de júris populares, posteriormente dando-lhe então a designação de juízes sociais. Não deixa nada mais, nada menos, em todas as sociedades onde há transformações, essas transformações na altura também se sentiram no poder político, no sistema judiciário. Então daí que veio dar a oportunidade, quando então se trata que a governança, por assim dizer, o governo vem do povo, termos não somente uma democracia representativa, mas também uma democracia social. E aí, então, a figura do juiz social, ainda que sem caráter obrigatório. Porque, ao fim e ao cabo, quer dizer, é a participação do povo na administração da justiça. Exatamente. O que poderá ser algo complexo se este juiz social não tiver qualquer noção jurídica, Paula, ou é dada algum tipo de formação antes de participar nesta administração da justiça? Não. A lei que temos em vigor, que veio com
com essa previsão na Constituição, o legislador depois teve a necessidade de criar, regulamentar o recrutamento dos juízes sociais e determinar quais os requisitos e as suas funções. Então foi com o Decreto-Lei de 156 de 78 de 30 de junho que o legislador veio realmente designar verdadeiramente qual a função, em que lá diz que na lei orgânica dos tribunais estava prevista a intervenção dos juízes sociais não só nas causas dos menores, o próprio decreto-lei que vem regulamentar as funções e o recrutamento e as funções dos juízes sociais falam que eles poderiam intervir nos casos de arrendamento rural, em certas ações de competência dos tribunais de trabalho e também então nos tribunais de menores, sendo então aproveitado posteriormente até à data. Em nenhum desses, creio que em 98, andou aí um partido político na tentativa de também os levar para a intervenção do direito de trabalho. Mas foi só em 99, com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e também a Lei Tutelar Educativa, que o legislador foi dar força à intervenção do juiz social. Num sentido, qual o objetivo? A própria lei diz que era no sentido de levar a opinião pública ao tribunal e levar o tribunal à opinião pública. Digo que não refere qualquer formação jurídica, até porque a ideia era levar as vivências, as experiências de vida, contrariar a rotina normal dos juízes, sensibilizando também os tais juízes de carreira, não é? Sensibilizando esses juízes de carreira no sentido dos valores sociais, no sentido dos valores predominantes, dominantes da sociedade, e determinada família. Aqui faço uma interpretação um pouco minha, mas talvez como naquela época os juízes eram colocados longe das suas localidades, então o levar as vivências aos tribunais, que conheceriam melhor aquelas questões das famílias, das crianças, do jovem, então levariam o seu saber, porque o povo, por assim dizer, leva mais as suas emoções, as suas vidas e ajudaria isso. No entanto, não abdica, e se calhar abordaremos depois em rúbricas posteriores, que não abdica, na minha opinião, que os juízes sociais venham a ter realmente uma formação, ainda que não seja só no âmbito jurídico, porque se a própria lei, o tal decreto de 156 de 78 diz que aqui é na tentativa, os juízes sociais, de encontrarmos um ponto de equilíbrio, justo ponto de equilíbrio, entre entre a lei e a realidade vivida e conhecida por estas pessoas. Exatamente. O chegar ali também a um tribunal, como depois iremos ver, no caso em concreto, onde eles intervêm mesmo os juízes sociais, no caso da promoção e proteção dos direitos das crianças e dos jovens, e também na lei tutelar educativa, no caso da promoção, mais no caso da adoção. Estas são vertentes que depois vamos abordar, mais, sim, só estou a dar no seu sentido amplo, que iremos abordar, e só para voltar então um pouco atrás, porque isto depois é tipo como as cerejas, não é? Acabamos por nos empolgar com a temática, mas indo mais objetivo àquilo que perguntaste, os próprios requisitos que a lei diz. Basta ter entre mais de 25 anos e menos de 65 anos, não especifica qualquer formação profissional. Académica? Não, exatamente. Tem que ter sem antecedentes criminais, saber ler e escrever português e ter o domicílio na sua residência ou o seu domicílio também profissional, domicílio na sua residência, não, o domicílio no seu concelho, é? Exatamente, ou então o seu domicílio de profissional nessa comarca. Portanto, são esses os requisitos essenciais, que uma vez são pessoas que podem vir até o chamado, isto voltando um pouco atrás, que poderemos abordar depois mais tarde, dos chamados, como é que então esta democracia participativa, para não termos só a representativa, porque nós fazemos uma democracia participativa através também do voto, para depois termos a dita democracia representativa, aqueles que nos representam na sociedade e que nos ajudam a governar e a levar, governam por decisão do povo, por voto do povo. Aqui é o próprio povo. Aqui é o próprio povo, que assim dizer, nesta nobre, como eu dizia há pouco, nesta nobre função de julgar, ainda por cima em casos particulares de crianças e jovens,
junto com o juiz de direito, a relevância é de tal tamanha, daí que eu sou apologista de levar uma maior visibilidade desta função, porque estão em causa sentenças de vida, não é, por assim dizer. De resto, já tens obras sobre esta temática, não é? É verdade. E também muitas formações. É verdade. Também tens sido oradora em iniciativas, em congressos, em simpósios. Isto começou com um bichinho, num doutoramento em Coimbra, num dos seminários, e onde falava-se exatamente da dita participação representativa na administração da justiça e a participação popular na administração da justiça, e saiu um dos trabalhos sobre isso dos juízes sociais, onde já foram apresentados em congressos a nível nacional, mas tive a oportunidade realmente de apresentar num congresso europeu de justiça terapêutica e restaurativa, e que foi uma das temáticas, me fiquei muito contente por esta temática ser escolhida para a publicação, para um dos artigos na publicação do livro, já face a publicação. modelos inovadores de justiça, exatamente. Outra coisa, antes de avançarmos, existe aqui uma relação com as CPCJs, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em A Perigo. relação que existe, isso estamos a dar um salto muito grande já nas questões. Portanto, começamos primeiro porque é que eles existem, de uma forma muito rápida e sucinta que o dissemos. Porquê de ir buscar a tua questão? Se eles não precisam ter formação, na verdade, a própria lei não só distingue que eles têm que ser recrutados à sociedade civil pelos municípios, depois enviado, eles são selecionados de acordo com os requisitos. Mas por isso que é que eu estão faço aqui esta previstos. pergunta, porque Vão lá chegar normalmente no seio da rapidamente. CPCJ eles também Exatamente. acabam por ter um conhecimento maior, com outra amplitude dos problemas que estão em causa. Não é? Exatamente, porque assim, quando nós dissemos, e é isso que disseste há pouco que iremos abordar nas rúbricas, as três grandes vertentes, como eu disse há pouco, que o legislador foi buscar a figura dos juízes sociais para intervir no caso dos direitos dos menores, temos a lei de promoção e proteção de crianças e jovens em risco, onde houver debate judicial, no caso mais de adoção, no caso onde existam maus tratos, violência, abusos sexuais, e onde não tenha sido possível chegarmos a um acordo. No caso de processos de tutelar educativo, no caso de jovens entre os 12 a 16 anos que pratiquem factos que são qualificados como crimes, e seja necessário tomar uma medida tutelar de internamento e colocação do menor. E depois temos uma figura muito gira, que é o apadrinhamento civil. Depois iremos falar, se calhar, em pormenor, que, como bem sabem, é uma relação jurídica entre a criança ou o jovem com uma pessoa singular ou uma família, cujo objetivo realmente é lhes proporcionar que essa pessoa singular ou essa família venham a executar as tarefas de pais, abrindo-lhe o canal da afetividade e o seu desenvolvimento e integração. E também o juiz social intervém aí no julgamento, caso não haja um acordo. Portanto, assim que não haja acordo. Depois serão outras questões mais em pormenor. Falando rapidamente da CPCJ, porque é então a formação que eu sou apologista dos juízes sociais. Repara que vamos depois abordar cada caso destas três intervenções, destas três temáticas da lei, e cada uma vai ter ser preponderante. E, para uma coisa, o juiz social é notificado e recebe determinado documento, como sabes, também sendo de direito do tribunal, e repara, se não tiver formação nenhuma, chega ali perdido, porque quando uma criança, por exemplo, chega para um debate judicial, que poderá ser para o caso da adoção, maus tratos ou de abuso sexual, provavelmente aquelas famílias, aquela criança já passou, primeiro se calhar por uma sinalização das tais comissões de proteção, portanto da CPCJ, já passou por uma equipa multidisciplinar, por EMATs, por psicólogos, e o juiz social não sabe. Portanto, daí a intervenção dele ter de ser muito importante. O que é que está por trás de chegar só ao debate judicial? O que é que está por trás de chegar no caso tutelar educativo, da medida tutelar? O que é que está por trás do caso de um julgamento de apadrinhamento civil? Para e terminar, instituições que estão por trás. És juíza também, sem beca, no Tribunal de Família e Menores de Porto. Desde 2014. Sim. Como é que tem sido a experiência? Assim, num início... Tem várias experiências com um determinado juiz, e uma juíza foi muito agradável, portanto, o juiz social foi visto no caso em que houve permitida a intervenção, e depois vamos falar em pormenor, porque
é mesmo uma decisão de sentenças de vida, onde temos que nos abstrair e temos um pouco fortes com as nossas emoções, e há juízes que permitiram a intervenção e houve outros casos que ignoram-nos pura e simplesmente. Portanto, Mas isso é frustrante. por um lado é frustrante porque foi isso que me levou também a pesquisar mais sobre esta temática, E a aprofundar, tentar aprofundar e a ver onde é que há e lacunas. mostrar também a sensibilização. Daí que vos agradeço este contributo que vieram dar para realmente demonstrar esta situação de que, repara, são 2 juízes sociais e 1 juiz de direito. Iremos ver depois como faz a votação final. Os juízes sociais vão assinar o acórdão também da decisão. E é necessário saber o que estão a assinar. É necessário decidir. E muito raro, alguns estão mais sensibilizados agora. A própria lei diz que é para os sensibilizar e contrariar a sua prática. Não quer dizer que a maior parte os façam, que encontrei notícias na altura quando investiguei de juízes, inclusive, a dizer que há 7 anos que fazia julgamentos sem juízes sociais. O que é que isso pode ser? Também se não uma negligência, quando a lei obriga essa composição, que também iremos discutir se trata ou não de um tribunal coletivo, porque temos 3 juízes, E temos ainda que um juiz e 2 asas. 2 juízes sociais. Vota primeiro o juiz mais novo, o juiz a seguir, e só no final é que vota o juiz de direito. Por isso, o peso que tem naquela decisão, é preciso realmente sabermos o que está por trás, que instituições estão por trás, que já trabalharam com a criança ou com o jovem. Estamos sensibilizados para que o juiz de direito também nos permita atuar e beba do nosso conhecimento, das nossas vivências, ainda que formados na área do direito. Ali temos que nos abstrair, mas ainda que nos dá outra vantagem, é óbvio. Claro, mas no teu caso é um bocadinho mais fácil, porque és também formada na área de direito. Do direito, exatamente. Paula, isso são temas efetivamente importantes e que iremos discutir ao longo do tempo através desta rubrica. Muito obrigada por Obrigada estar eu, aqui. e permite-me um segundo para que isto seja uma rubrica de muitas. Não podia deixar de contemplar com a rosa, que é Obrigada. natural, mas está já, é natural, preservada, que eu espero assim Obrigada. também que isto venha a preservar e que este contributo seja de uma grande mais-valia, Importante. no caso dos juízes Obrigada, sociais. Paula, pela Obrigada simpatia. eu. Juiz Sem Beca com Paula Cristina Cabral, já sabe, a partir de agora pode contar com o desenvolvimento deste e outros temas que já focamos aqui.